Me mandaram um link, né, de um produtor de conteúdo aí falando asneiras sobre o caso da bebê lá, né? O pessoal deve ter acompanhado aí do caso que dois sujeitos lá estavam numa bebedeira no apartamento deles, de um deles, né? E a namorada acabou indo lá, né? Só que a namorada estava com uma bebê de 10 meses. E arrumou esse cara aí, em uma semana já estava na casa do cara. E aí a bebê acabou indo a óbito porque um dos caras acabou dormindo por cima dela, do cara bêbado. Tem que pagar pelo que fez, é claro, e tal. Só que ela fez uma falsa acusação, né? Ela fez uma falsa acusação aos dois, né? De abuso. E aí os dois foram presos preventivamente, mas depois a perícia lá acabou constatando que não aconteceu nenhum tipo de abuso. E aí a rapaziada, antes disso, né? Antes disso, até mesmo sujeitos aí do meio detonaram com os caras, bicho. Arrebentaram com os caras. Tem que conhecer Tião Micharia, tem que ir para debaixo da terra, tem que ir pá. É claro que a gente fica aterrorizado porque está envolvendo um infanto, né? Por 10 meses. A gente fica realmente revoltado com uma situação dessa. Mas eu fiquei assim, cara, quando eu vi aquela situação, quando eu vi aquela notícia, o fato é esse, né? A criança perdeu a vida, é um fato, né? E tem culpados. Mas a questão da falsa acusação, né? Foi que aflorou os ânimos das pessoas, né? As pessoas, o tribunal da internet. Inclusive a rapaziada, muita gente aqui do meio. E aí me mandaram até um link de um produtor de conteúdo falando tanta asneira, bicho, tanta asneira. É pra você ver, né? Na hora do vamos ver, na hora da onça beber água, você vê quem se revela, né? Você vê quem realmente usa da razão e quem tá só por emoção. Gente emocionada, cara, assim, eu me afasto. Gente emocionada eu nem ouço. E aconselho, não ouça gente emocionada. Não ouça produtores de conteúdo que são emocionados, que agem com a emoção. Né? Porque aí depois veio se confirmar, inclusive o rapaz dela foi solto. E aí, com que cara o sujeito fica? O cara que soltou aquelas asneiras todas. O cara de tacho, né? Cara de retardado. Mas a situação não é essa. A situação é a seguinte, que é um fato, aconteceu e tal. E outros fatos acontecem, outras situações acontecem e tal. E o que eu vejo na internet é as pessoas muito estressadas, muito revoltadas, né? Inclusive por opinião, né? A pessoa se estressa porque o outro tem uma opinião lá, e a opinião do outro lá é essa, e o cara fica estressado, fica a ponto de correr louco, perde o sono, né? Fica ansioso para querer responder, para querer ser notado, porque o outro lá tá com uma opinião diferente da dele. E eu fico pensando assim, bicho, o país está com tanto problema, é tanto problema. É problema no trabalho, é problema para pegar transporte, é o salário que é pouco, não dá para passar o mês, são as dívidas, tem o aluguel, é o perigo constante de ser assaltado, é o estresse constante no trabalho, é chefe, é cliente, são absurdos. O cara, a vida do sujeito é um absurdo, né? Do brasileiro médio, né? O brasileiro comum. Mas aí eu fico impressionado como que as pessoas é, teimam em perder o próprio tempo em estar respondendo opiniões alheias em internet. O ouvinte mesmo que mandou o link lá, né, do produtor do conteúdo falando as asneiras, achou que eu ia rebater, mandar textão. Não faço isso não, bicho. Quando eu vejo alguém falando uma bobagem, besteira, asneiras,
eu simplesmente excluo, saio. Se eu estiver seguindo, eu deixo de seguir. Não assisto mais e pulo fora, bicho. Irmão, internet não vai tomar a minha paz, meu sossego, minha tranquilidade, não, meu irmão. A situação, a realidade do país já faz isso por si só. Viver aqui já me traz isso. E aí eu vou duplicar, triplicar, quadruplicar esse estresse por causa de opiniões de internet. Opiniões de internet absurdas. Opiniões absurdas. Ah, meu irmão, eu bloqueio para cuidar da sua mente, do seu estado mental, para cuidar da sua saúde mental. É um belo passo. É um belo passo. Você não conhece aquela pessoa que está falando asneira, você não tem importância nenhuma na vida dela, nem a vida dela tem na sua. Não é importante para você, não é uma pessoa importante para a sua vida, não vai mudar em nada na sua vida. Não vai modificar nada, não quer dizer nada. É uma pessoa que inclusive você nem conhece. Às vezes não é nem aquele nome que está ali. Às vezes é só um fantoche, aquilo ali é só um fantoche. Mas você está estressado com esse tipo de situação, né? A pessoa se estressa na internet. A internet praticamente hoje é um campo de estresse. Então eu não vejo, não faz sentido. Eu tomei esse modus operandi, esse comportamento de, pô, eu vejo muita besteira, excluo, bloqueio, paro de seguir, me afasto. Né? E aí você vê que a vida é bem... Recentemente, o dono do bar lá, que de vez em quando eu frequento, até me convidou para pescaria, né? Eu até vou comprar umas botas, aquelas botas de andar na lama, essas coisas assim, né? E vou pescar, bicho. Eu marquei com ele para passar o dia inteiro lá pescando. Longe de internet, longe de rede social, longe de problemas, longe de pessoas, longe de reclamação, longe de absurdos, longe de asneiras. Eu, um riozinho lá, um lago, uma vara de pescar. E é isso aí. E a natureza ao redor. E é isso, bicho. Já fiz isso diversas vezes, não tem nada melhor do que isso. Tem gente que faz outras coisas, tem gente que vai fazer camping, né? Vai acampar, passa o final de semana acampando. Tem gente que, enfim, mas, meu irmão, a loucura social hoje, né? A loucura da sociedade hoje, ela tá afetando a mente das pessoas. E é contagioso o estresse das pessoas, inclusive do trabalho, por exemplo, né? Às vezes você é um sujeito sossegado, vai lá no seu trabalho sossegado, tal, tá na sua, vai realizar o seu trabalho, mas as pessoas ao redor, elas acabam pelos estresses, porque na verdade o trabalho é o seguinte: o trabalho é um trabalho, já tem até o nome, né? Já tem o próprio nome. O trabalho é um trabalho. O que é o trabalho? O trabalho você vai produzir alguma coisa, você vai gastar energia, você vai suar, você vai gastar neurônios, você vai trabalhar, né? E tem que ter, e esse trabalho ele tem um retorno para você, um ganho para você, ele traz um ganho financeiro, enfim, e etc. Então o trabalho ele por si só já é isso. A gente já tem que entender isso aí, né? Porque as pessoas reclamam, porra, você foi contratado para fazer isso, isso e isso. Beleza, então vá e faça isso aí. E as pessoas reclamam porque elas estão fazendo. O cara vai lá, assina o contrato, aceita, tá lá, o seu salário vai ser esse, você vai fazer isso aqui. Pronto. E o cara reclama porque está fazendo aquilo ali que ele assinou. Daí começa o estresse e fica estressado, né? E começa a reclamar, e reclama. E aí vai tendo aquele... Você vai percebendo no ambiente aquela energia negativa, né? De reclamação. Porque reclamação, bicho, é energia negativa. É energia negativa. Isso atrapalha o seu lado positivo, né? E aí você acaba se estressando por... Você está fazendo o seu trabalho, né? Eu, por exemplo, né? Eu tenho ciência das minhas responsabilidades. Eu sei quais são as minhas responsabilidades e eu tenho que executá-las. Se eu não estiver conseguindo executá-las, eu peço para sair. Mas aí você está ali fazendo suas tarefas, né? E aí vai
vai tendo a influência de uma reclamação de um ali, a reclamação de outro ali, o estresse de um ali. Aí você vai ficando, porque você pega por osmose, né? A pessoa vai pegando por osmose o modus operandi do ambiente. Então, e a maioria dos ambientes de trabalho é assim que funciona. É só reclamação, é só estresse, né? É um ambiente cheio de fofoca também, né? Muita fofoca, muita reclamação do outro. É um falando pelas costas do outro. E o pior de tudo é que se você ficar muito afastado, né? Você vai ser visto como esquizo no ambiente de trabalho. E não é bom, porque o esquizo, tudo que acontecer e ninguém souber quem foi que fez, vão apontar que foi o esquizo. O esquizo significa o esquisito, né? O cara se torna o esquisito, então o cara tem que usar uma máscara ali, né? Pra ficar ali no meio, pra não ficar sendo visto como o esquizo do grupo, porque senão, bicho, tudo que acontecer e ninguém souber o que aconteceu, quem foi o responsável por ter feito, vai cair nas costas do esquisito. O esquisito tido como uma pessoa que está ali focado apenas no trabalho dele. O pessoal até joga nos grupos aí, né? Nas redes sociais aí, né? Seu trabalho, vai, faça o trabalho e vai para casa. Não é bem assim não, bicho. Não é bem assim. Aquele ambiente não funciona assim. Eu pensei que era assim. Mas você tem que socializar. Você tem que ter uma conversa ali, então, dar uma conversada e tal. Né? Tem que socializar, tem que entrar ali no grupo para conversar, para dar sua opinião, para ouvir a opinião. Né? Tem que se envolver ali, porque se você ficar muito só trabalhando, que é, no meu ponto de vista, o correto, porque se você ficar só trabalhando, executando o seu serviço, o seu trabalho, muito provavelmente você vai terminar mais rápido o seu trabalho e você não vai ter estresse, né? Porque o que é que causa estresse, na verdade? É o acúmulo de trabalho. E o que é que causa o acúmulo de trabalho? É quando você não está usando o seu trabalho integralmente para aquilo. Ao invés de você estar usando o seu trabalho, na verdade, ao invés de você estar usando o seu tempo para trabalhar, você está ali conversando, fofoca, está ali ouvindo, está ali socializando no trabalho. Aí você vai ver a metade do tempo já foi embora e aí aquela outra metade você não vai dar conta de resolver tudo. E aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E isso causa o quê? Estresse, reclamação do chefe, reclamação de cliente. Meu irmão, se você parar para pensar, trabalho no Brasil é exatamente isso. Você tem que escolher. Ou você vai ser eficiente e focar no trabalho. E aí você, por menos estresse, menos reclamação, né? Beleza, você vai ver os estresses dos outros, a reclamação dos outros. Mas aí você vai passar a ser visto como esquizo, como esquisito. E aí você vai sofrer estresse também. Por quê? Porque qualquer problema que acontecer. Por exemplo, eu estava num local de trabalho, né? Estava no local de trabalho. Nesse local de trabalho tinha um esquizo. Agora só que, de vez em quando, eu conversava com ele e o cara era cabeça, pô. O cara ele tinha boas ideias, né? Ele conversava sobre assuntos legais, interessantes. Ele tinha umas ideias legais, uns assuntos interessantes. Só que o cara não era de ficar de papinho, de socializar, de conversa, de fofoquinha. Não, ele ia fazer o serviço dele. E aí ficava lá no setor dele, não saía pra nada, nem no horário de intervalo, nem nada. O cara ficava ali no trabalho dele, fazia o trabalho dele, o serviço dele, dava a hora e ia embora. Aí, certa vez, entupiram, bicho. Entupiram, não sei se foi proposital, né? Ou eu não sei se faltou água. Mas isso já aconteceu com todo mundo, né? O que aconteceu? Entupiram o banheiro do setor lá, no local de trabalho, de fezes. Fezes, literalmente. E aí a rapaziada entrava no banheiro e não conseguia entrar no banheiro porque o mau cheiro, né? E começou a fofocar. Não, foi você. Não, não foi você, foi você, você. E todo mundo entrou em um consenso. Foi o esquizo lá, foi o esquisito, foi ele. Foi ele. Foi ele. Como ele não se inteirava, como ele não se socializava, né? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele nem foi no banheiro. Era o cara que não ia no banheiro nem para fazer o número 1. Imagina o número 2. O cara não saía nem para beber água, bicho. Ele ficava lá na dele fazendo o trabalho dele. Chegava às 7, saía 1 hora. E ponto final. E não saía, bicho. Era difícil você ver o cara sair do setor, da sala.
Ou seja, o cara não saía pra fazer nada. Aí a rapaziada. Foi o esquizo. Foi o esquizo. E todos lá entraram no consenso. Foi ele. Meu irmão, o cara acabou sendo. É claro que ninguém falou na frente dele, né? O cara, nos corredores, ele acabou sendo chamado de cagão. Ah, leve lá isso aqui pro cagão. Ah, isso aqui é do cagão. Você pode entregar ele, o cagão. O cagão, todo mundo já sabia quem era o cagão. Mas não foi o cara. Você tem uma ideia? Não foi ele que fez o serviço lá. É porque de vez em quando ficava sem água lá, né? Faltava água. Aí, por faltar água, o ambiente. O ambiente ficava lá, né? A urina e tudo lá. E praticamente o banheiro ficava interditado, né? E nesse dia soltaram o número 2 lá, bicho. Eu acho que não aguentaram lá e soltaram o número 2. Só que como não tinha água pra dar descarga, ficou lá. Ficou a manhã inteira lá o negócio. Eu até entrei, bicho. Quando eu entrei, o mau cheiro me derrubou. Eu voltei. Eu voltei na hora. Quase que eu caí pra trás. Voltei na hora. Mas aí o tempo passou. O tempo foi passando e todo mundo conhecia nos corredores. Ele não sabia. Ele nem não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Mas aí chegava um, entregava um papel, entrega lá o cagão e dava aquela risadinha. Você entendeu? Isso chegava aos ouvidos do chefe. Isso é chato. Isso é chato. Ou seja, tudo de ruim que acontecia ia lá para o esquizo. Era o esquizo que fazia. Então, até mesmo se você focar no seu trabalho, se você estiver ali focado, dedicado, disciplinado e tal, você vai acabar tendo estresse também, porque as coisas ruins que acontecem provavelmente vão cair sobre as suas costas. Então, um ambiente de trabalho, cara, se você não for na meiota, eu sou da meiota, eu sou um sujeito que, às vezes eu tô ali no meio, aí depois eu tô totalmente focado lá no trabalho. Mas aí eu vejo que eu já tô muito focado, tô focado demais, já tem uns 3 dias que eu tô focado ali. Aí eu tiro 1 hora ou 2 horas para ir lá no meio para ver, para ouvir, né, para se fazer presente, né? Para se fazer presente. É exatamente por isso, pô, porque eu já tive essa experiência. E porque é uma coisa muito séria no Brasil, né? Você não pode focar no trabalho, pô. O cara que fica focado no trabalho, ele acaba se lascando. E o cara que tira o foco, tira um pouco do foco do trabalho, ele acaba se lascando também. É complicado, rapaziada, é complicado. Aí eu vejo toda essa situação acontecendo com quem trabalha, né, com quem... Sem contar que tudo isso acontece no local de trabalho, né? Tem a questão também da babação de ovo. Porra, tem os caras que babam o ovo do chefe, aí depois ganham uma moral como chefe, ganham uma confiança como chefe, e aí o cara vai e ele começa a ser um ditador daqueles que estão abaixo dele, né? Ele se sente que quem é o chefe é ele. Ele começa a ser um ditador, ele se comporta como um ditador para com os outros. E aí vai criando, é um mal-estar, é um estresse, é essas picuinhas, é fofoca, é acusação, é bullying, é loucura, é doideira no trabalho. É doideira. Aí o que acontece? Eu vejo, de vez em quando, quando eu tô com um tempo livre, eu dou uma rodada aqui, dou uma olhada ali, eu vejo, rapaz, cara, vocês no trabalho, esse pessoal que ficam estressados, passa horas e horas e horas aí estressado, respondendo e brigando, e caçando confusão, e briga, e processo, com gente de internet. Esses caras não têm o que fazer, meu irmão. Esses caras não têm o que fazer. Esses caras não trabalham. Será que não tem trabalho? Será que são aposentados? Nem os aposentados fazem isso, né? Eu vejo os coroas aí, os coroas eles estão... Tem um coroa que eu conheço, né? Ele tá andando de bicicleta, de bike. Bicho, esse coroa uma vez ele tomou, ele colocou no liquidificador, ele colocou fígado, ele colocou ovos cru, aí colocou sardinha, colocou uma mistura lá de proteína, bateu no liquidificador, colocou no copo e bebeu, meu irmão. E depois foi andar de bike, de bicicleta. O cara, vida louca, o coroa, vida louca. 70 anos mais ou menos. E foi andar de bike, quilômetros e quilômetros de bike. Um cara desse tá ali na internet
perdendo o tempo dele, se estressando na internet com a opinião dos outros. Ah, porque Vinícius Júnior colocou a harmonização facial. Ah, isso foi bom. Ah, isso, ele é um gado por causa disso. Ele não é. Ah, ele foi influenciado. Ah, ele foi. Cara, cagando e andando, meu irmão. A gente tem que estar cagando e andando pra essas coisas, pô. Tem que estar cagando e andando pra essas coisas. O que interessa mesmo é o nosso, é o micro. É a nossa vida, é a minha vida. É entender as situações ao meu redor pra não correr o risco de ser humilhado pelas situações e pelas pessoas. Tem que focar nisso, bicho. É no micro, é no meu, eu sou eu. Né? Crescer, se desenvolver, crescer, se desenvolver. Ganhar dinheiro, ganhar saúde, físico, treinar. Outro dia eu tava vendo aí uma pesquisa, né? A questão dos músculos. Quanto mais velho você vai ficando, mais você precisa de músculo. Quem tem menos, quem passou dos 35, quanto menos músculo você tem, mais probabilidade você vai ter de pegar doenças e adoecer e precisar de remédio, de farmácia, essas coisas todas aí, de hospital, de clínica. Então adquirir músculo, perder gordura, fazer dinheiro, prestar atenção, ficar atento ao que acontece ao redor. Não se expor, não ficar se expondo exageradamente. E quando se expor uma coisa em outra, ver para quem está se expondo. A gente acha que, pô, eu tenho, como diria o Roberto Carlos, eu tenho 1 milhão de amigos. Não, meu irmão, você não tem 1 milhão de amigos, não. As pessoas que realmente gostam de você, que inclusive vai respeitar até a sua própria opinião divergente da dele, são poucos. A maioria das pessoas vão estar ali numa boa, enquanto você está fazendo coisas que as agradem. Porque uma opinião diferente, uma opinião que não as agradem, você já se torna um alvo para essas pessoas. Essas pessoas já te enxergam como um inimigo e vão te lascar na menor possibilidade. É assim que funciona a vida, bicho. É assim que funciona a vida. Né? E adquirir esse comportamento de escolher as pessoas, de quem vai ter contato com a sua vida pessoal, sua vida íntima. Né? Isso não pode ser todo mundo, não pode ser de forma alguma. Viver alerta, é uma selva. Apesar que a gente vive numa selva de pedras, né, nas cidades, a maioria vive nas cidades, mas ainda continua sendo uma selva, bicho. É a lei do mais forte e a lei do mais esperto. Caso você concorde, você deixe seu comentário aí. Se você não concorda, também deixe. Seja educado, como eu sou, dificilmente eu falo um palavrão. Caso você queira que eu comente um tema de vídeo aí, você pode usar o link da Live Pix que está aqui no comentário fixado. Manda aí uma doação e sugira, faça a sugestão aí de um tema de vídeo. E no mais é isso aí, pessoal. Valeu.